Bem-vindos, senhoras e senhores, a esta droga de canal. Eu sou o Lucas e vou ler a dedicatória desse livro aqui pra vocês. Esse livro é dedicado a todas as personagens que morreram no jogo teste dessa história. Um abraço pra todos os mestres carniceiros. Esse livro foi escrito pelo Nigel Findlay. Não sei se foi ele que narrou, mas cara... carniceiro, hein, velho? Esse livro aqui, apesar de ter uma proposta voltada pros narradores de novo, ele é mais focado também no ato da Diabler. Ele traz uma filosofia, ele traz mecânicas para serem usadas esse sistema, né, do Amaranto. Ele não usa esse termo ainda, mas ele já trabalha em algum sistema desenvolvido, né, que primeira vez que a gente vai ver alguma coisa concreta. Mas nada muito diferente que a gente já tenha visto nas outras edições. Antes de falar sobre a história do livro em si, ele apresenta como funciona a Diabler e mostra um sistema próprio para que ela seja executada. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu vou colocar esse sistema lá na droga de canal. Porque ele envolve esse sistema das 3 virtudes, dos 3 freneses, né, que não tem nas outras edições. Então se você quiser de novo usar na sua mesa, se você achou interessante esse sistema das freneses como eu achei, então talvez eu coloque lá. É interessante porque aqui ele traz uma riqueza de detalhes em relação a como esse processo ele já tem até os seus próprios termos em relação de como ele funciona, né? Primeiro você suga todo o sangue desse membro, da vítima, né? Esse ato é chamado do feeding, que seria a alimentação. É importante ressaltar que nesse momento, enquanto está ainda drenando o sangue da vítima, esse alvo ele pode resistir à Diabler. Mas uma vez que todo o sangue tiver sido drenado e começar essa drenagem da alma, vamos dizer assim, então já não pode mais resistir porque ele é como se ele estivesse em torpor. E esse ato de você sugar a energia vital de outro membro é chamada de inspiração ou fogo interno, fogo interior, por causa da sensação, né, que é um calor que vai dentro do diabolista, tanto faz qual que é o termo, até chegar no ponto do rapture, em que toda a energia vital desse membro é sugada, e essa pessoa que faz a Diabler, ela tem agora a essência desse membro dentro de si, e ela pode ganhar alguns benefícios com isso. Essa sensação de ter diablerizado alguém é chamada de rebirth, né, que seria o renascimento. Por quê? Que a sensação ela é tão boa que aqui no livro é dito que ela é viciante. É dito que muitos anciões abraçam algumas pessoas para colocar em seus calabouços e se alimentar exclusivamente delas, porque é mais saboroso, né, o sangue dos cainitas, e se tornar viciado na Diabler. Porque essa sensação ela é tão boa que, independente de o vampiro ser mais velho, ser de uma geração menor, isso independe de quem é viciado na Diabler. Você tem um personagem, o Khalil Ravana, aqui é o 8º livro das Clã Novas, de 13, né? E ele é viciado em Diabler. Então, acontece que todo mundo que é vítima, que ele tem um confronto ali, ele tem a oportunidade de diablerizar alguém, ele vai e faz. E ele faz simplesmente porque ele é viciado, ele adora essa sensação. Além desse ato, além do sistema de Diabler próprio, direto, né, de drenar, você tem a proposta de um outro ritual, que é o ritual da Rosa Amarga, foi assim que eu traduzi, em que mais de uma pessoa pode se beneficiar de uma Diabler, ou então pode ser usado para que esse sangue se torne mais gostoso mesmo. Esse ritual eu vou colocar lá na droga de página, beleza? É interessante também porque, além da Diabler, esse livro também traz os benefícios que beber do sangue de anciões pode trazer. Você pode ficar mais forte, é tudo temporário, tá? Mas você pode ficar mais forte fisicamente, você pode curar dano agravado, dependendo da geração que é. Aqui ele coloca uma contagem a partir da 5ª geração de benefícios reais mesmo, né? Então, é meio que um livro de proposta para você ir atrás de Matusalém mesmo. Passada a explicação de todo esse sistema de Diabler, ele vai apresentar a história do personagem importantíssimo que é a cara desse livro. O nome dele é Mictlantecutli, acredito que seja assim que se fala, vou colocar o nominho dele aqui embaixo. Ele não teve primeiro esse nome, o nome dele antes era Mictlantecuhtli. Ele é da região ali onde hoje é Toronto, lá no Canadá. Ele conheceu um cara que era estrangeiro, chegou na aldeia dele, se apresentou, coisa e tal, abraçou ele quando ele estava perto da morte, quando foi atacado por um urso cinzento, e assim ele se tornou um vampiro, e aí o mentor dele sumiu, nunca mais foi visto. Ele volta lá para a aldeia, e tem uma crença de que esses mortos que caminham, eles têm que vagar eternamente, então ele
interpreta que ele não é mais bem-vindo dentro da vila dele e ele parte para as andanças. Tanto que esse Mictlantecutli, ele é conhecido como o andarilho também. Durante essas andanças ele percebeu que esse vampirismo, né, se tornou uma dádiva porque ele começou a fazer coisas que ele sabe que ele não faria se ele fosse mortal. E aí ele começa a ter mais conhecimento arcano, conhecimento do oculto, né, vamos dizer assim, e ele começa a ter contato com outros vampiros perto do litoral, que ele diz claramente que ele não gosta muito dessas pessoas porque são de natureza diferente do que ele sente no sangue dele, né? Aliás, ele é um gangrel. Primeiro ele parte para o norte e ele tem esse esclarecimento, mas quando ele parte para o sul, ele chega na cidade de Xantal, e nessa cidade ele é considerado um deus. Lá é uma civilização maia. Eu não sabia que maia é considerado todas as aldeias, todas as tribos ali da região que falavam a língua maia. Eu não sabia disso. Mas ele chega nessa cidade, as pessoas veem, ficam deslumbradas pelas coisas que ele pode fazer, tratam ele como um deus e ele incorpora aquilo com certeza, mas tem um porém. Ele só aceita essa veneração porque ele está meio que enlouquecendo. Então ele consegue ali padronizar alguma coisa para ele. Ele não precisa mais caçar e aí ele começa a desenvolver mais ainda essas habilidades ocultas, né? E é a partir desse convívio que a aldeia, né, os índios maias, eles batizam ele como Mictlantecutli. É simplesmente um erro de línguas. Eles não conseguiam pronunciar o nome antigo dele, então deram esse novo para ele. Como ele é tratado como uma divindade, então ele tem ali uma seita, né, com sacerdotes, coisa e tal, que pediam a todo tempo a vida eterna para ele, e ele sempre se negava porque sabia que eles queriam se tornar líderes, talvez não tivessem a moral apropriada. Eles viam alguma coisa de errado nesses sacerdotes e negou completamente a vida eterna para eles. E nesse ócio, vamos dizer assim, tem um Nosferatu que se aproxima dele, vê que ele está ali naquela civilização e começa a explicar para ele as coisas sobre a Jihad, o que cria uma paranoia no Mictlantecutli, e ele começa a desconfiar até mesmo desse Nosferatu que veio para ajudar ele. Então, numa sabotagem mesmo, na crocodilagem, ele faz ali um ritual, chama esse Nosferatu falando que vai fazer uma festa para ele e acaba emboscando ele e diablerizando ele. Essa é a primeira vez que ele diableriza, ele gosta da sensação e ele começa a fazer estudos sobre isso. Acontece que os sacerdotes não gostam muito dessa atitude, acham que por ser um deus, ele acabou traindo outra divindade e isso não estava certo e começaram a espalhar rumores de que talvez ele não fosse tão divino assim. E como vingança, ele pegou alguns aldeões ali simples demais, nada a ver com a devoção ali dos sacerdotes, mas eles ainda eram completamente devotos ao gangrel. E abraçou esses caras, deu a vida eterna para eles, simplesmente como um deboche mesmo a esses sacerdotes que estavam espalhando fofoquinha dele. Só que essa intenção de abraçar outras pessoas ele fez de uma forma meio que proposital, porque ele começou a diablerizar as próprias crias, uma vez que ele gostou da sensação e ele ficou viciado nisso. Então ele abraçava as pessoas, os aldeões ali, para poder diablerizar mesmo. Só que a insanidade dele foi voltando e aí ele decidiu dormir. Mas antes disso ele conseguiu desenvolver uma coisa que eu traduzi como o Código dos Amaldiçoados, que é um compilado de todos os estudos ocultos que ele fez, todos os rituais taumatúrgicos, inclusive o princípio do ritual da Rosa Amarga, que já digo o que aconteceu com isso. Ali na cidade de Xantal, só existiam 4 pirâmides que eram usadas para cultuar algumas divindades, né? Que era o Sol, a Lua, a Terra e o Ar. E no meio eles construíram uma pirâmide maior que serviu de refúgio. Ele mesmo que pediu para construir essa pirâmide. E quando ele começou a ter essa paranoia da Jihad, ele usou essa pirâmide para ser o refúgio dele definitivo. Ele falou, eu vou adormecer, preciso me livrar dessa loucura, e quando acordar, aí eu refaço meu império. Então ele fez toda essa pirâmide cheia de armadilha, ele fez um lugar propício para que ninguém pudesse achar ele, ou encontrar, ou destruir ele, e ele preparou tudo certinho lá e adormeceu. Quando ele adormeceu, ele mandou todos os sacerdotes que estavam com ele adormecer junto com ele, inclusive as suas crias. Aliás, quando ele despertasse, ele queria se alimentar de alguém. O que eu acho um furo de roteiro, porque lá no livro básico fala que você precisa se livrar de todo o sangue. Quando você decide adormecer, você precisa se livrar de todo o sangue do seu corpo, e aí então você consegue entrar em torpor. Então como que ele
pega as crias dele pra dormir com ele se eles também vão estar sem sangue. Acontece que esses sacerdotes, já precavidos, eles fizeram uma coisa inusitada. Enquanto esse Mictlantecuhtli, ele adormecia de noite, né? De dia, esses sacerdotes, eles conseguiram um contato. Esse contato pegava o livro dos amaldiçoados, escrito pelo Gangrel, e eles conseguiram fazer cópias desse código dos amaldiçoados. Só que ele escreveu na própria língua, na língua nativa, e na língua dos maias. Então eles não conseguiam saber exatamente do que se tratava. E nesse compilado eles simplesmente copiaram, não conseguiam executar ritual algum, mas eles fizeram várias cópias. E quando eles foram, vamos dizer assim, mumificados, né, junto com o senhor deles, o deus deles, dentro da pirâmide, essas cópias elas se perderam. E aqui no livro diz que 2 dessas cópias ainda estão perdidas. Os Tremere tiveram acesso a esse ritual, aprimoraram ele e fizeram de fato o ritual da Rosa Amarga. E dessas 2 cópias, uma está com os Tremere, que está em latim, e outra cópia ela está perdida por aí. Quando ele vai apresentar essa pirâmide, ele propõe também uma exploração de masmorra. Então ele meio que deixa, mais ou menos, ele meio que deixa a interpretação de lado. E aí você entra numa parada meio D&D mesmo, porque você esse livro aqui ele propõe essa aventura para que seja uma side quest mesmo, né? Tanto que ele propõe que se você fez personagens que começaram em Chicago, ele propõe uma introdução. As personagens ouvem um rumor de que existe um Matusalém enterrado lá no México, e aí eles encontram esse membro que é misterioso, que chegou em Chicago, e esse membro misterioso chega até eles e diz que sabe onde que esse cara tá. Mas ele só vai explicar na noite seguinte no refúgio dele. Acontece que tem um cara também que está perseguindo esse membro, né? Ele é um Malkavian. Esse Peter, ele já esteve na pirâmide, ele levou um sacode lá dentro das armadilhas, fugiu e ele está buscando outras formas de conseguir entrar lá. Então ele descobriu que esse Malkavian ele tem uma cópia desse código dos amaldiçoados porque ele acha que vai conseguir alguma forma de conseguir diablerizar aquele Matusalém que tá lá. E aí, quando os jogadores vão se encontrar com esse Malkavian no refúgio, ele tá destruído, ele foi estacado e deixado à luz do sol. Mas esse Peter não conseguiu pegar o livro, então esse livro fica desaparecido. Na noite seguinte, os jogadores recebem por correio esse livro, e aí eles conseguem... dentro desse livro tem um mapa, e eles conseguem ter essa localização desse Matusalém. E aí vira uma side quest mesmo, eles escolhem se eles vão até lá ou não. Se forem, é a aventura que está dentro dessa pirâmide. Como eu disse, é completamente exploração de masmorra. Eles vão chegar lá, vão ter que passar pelas armadilhas até chegar no Mictlantecuhtli e diablerizar ele ou não, seja lá qual for a intenção de estar lá. Se eles conseguirem, vai ter um monte de tesouro lá para eles, inclusive um item mágico. É interessante que aqui no meio dessa leitura é uma trama bem interessante para caçadores caçados. Então se você quiser uma aventura legal, caçar um Matusalém, um vampiro antigo que está adormecido, se ele levantar ele pode dominar a porra toda de novo. Então é um bom plot para caçadores caçados, então dá para usar nesse cenário também. Mas como a gente viu lá na dedicatória, lá no começo do livro, é muito fácil de morrer nessa aventura, cara. E realmente é muito fácil, as armadilhas são completamente mortais, com detalhes que se você não tiver pelo menos uma personagem com auspícios, cara, não tem como passar, não tem mesmo. E quando eu disse que mais ou menos deixa a interpretação de lado, existem alguns desafios, algumas salas dentro dessa pirâmide que elas têm ilusões que mexem com a moral das personagens e elas vão ter que encarar essas dualidades, esses desafios éticos, vamos dizer assim, e elas vão fazer testes, se perderem, elas vão perder pontos permanentes de virtudes e talvez de humanidade, e se ganharem, elas vão se sentir mais motivadas e ganham pontos temporários para poder sobreviver ao resto da pirâmide. Uma vez que os jogadores vão estar em posse desse código dos amaldiçoados, então eles podem realizar o ritual da Rosa Amarga, e quando diablerizarem o Gangrel, o andarilho, eles vão poder todos se beneficiar dessa diablera. E aí todos vão descer de geração, né, obviamente. Acontece que aqui no livro ele dá as consequências da diablera, que ela pode ser detectada de algumas formas. Como nas outras edições, aqui ela explica de uma forma mais rude
a Diablera ela pode ser detectada ou pelo auspícios ou pelo gosto de sangue, né, a linha de taumatúrgica, e qualquer membro que chega perto deles pode fazer um teste de humanidade para sentir que tem alguma coisa errada, alguma coisa sinistra com esses membros que realizaram Diablera. Mas tem uma observação, essa Diablera ela só pode ser sentida para quando o membro fez alguma Diablera com vampiros de geração menor que a dele. Os vampiros de geração igual ou maior, não funciona essa detecção. Bom, eu gostei do livro, as informações sobre Diablera elas são muito interessantes, muito enriquecedoras, mas a aquisição do livro eu realmente não recomendo. No Drive-Thru RPG ele tá $6, não compensa, não vale o preço, porque por mais que seja bem rico em detalhes assim do processo de Diablera, na aventura em si, na história desse Matusalém, e ele até fornece essas informações para que você possa ter uma ideia de como esses Matusaléns eles se escondem pelo mundo, né? Mesmo assim, eu não recomendo a aquisição. Se você encontrar ele perdido por aí, for viajar, ou alguém vendendo no grupo de compras por um preço acessível, eu recomendo pra caramba. Mas as informações elas são adaptadas às outras edições, não sei se vale a aquisição, mas eu recomendo a leitura sim, total. Bom, a gente vai ficando por aqui, um feliz ano novo pra vocês, esse obviamente é o último vídeo do ano. Eu espero que ano que vem a gente saia dessa quarentena maldita, porque eu não aguento mais ficar em casa, e jogar à distância é uma bosta, pelo menos eu não gosto. E quero ver todo mundo, pô, quero ver meus amigos, quero ver todo mundo, cara. E eu espero que você também, então fique em casa e se cuida, pô. Deixa a droga de comentário aí, curte essa droga também, compartilhe nas suas redes sociais, pra sua mesa, seja lá pra quem for. Eu espero que vocês estejam gostando do canal até aqui, eu soltei uma vinheta falando das novidades que vão vir no ano que vem. E é isso aí. Falou, um beijão pra vocês.